Queridos benfeitores espirituais dessa casa, minhas irmãs, meus irmãos, que Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nos abençoe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do que, Senhor? Das suas aflições. Essa noite, eu agradeço o convite dos amigos desta casa de Francisco de Assis, mas eu não vim falar para vocês. Na verdade, foi uma oportunidade belíssima para que eu pudesse falar para mim mesmo. E se algo que eu falar puder ser compartilhado com alguém aqui, eu ficarei extremamente feliz. Mas confesso que as reflexões que fiz já me serviram para aliviar a minha alma. Através dos estudos do Livro dos Espíritos, há uma informação importante a todos nós. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Nós todos somos espíritos. E qual é o principal atributo do espírito? É o pensamento. É preciso refletir um pouco. Eu peço a compreensão de todos, para que possamos, unidos, numa comunhão de ideias, pensar um pouco a respeito do pensamento. Me faz recordar, nesse instante, que um grupo de amigos deslocou-se de Belo Horizonte até Pedro Leopoldo, para falar com o inesquecível companheiro das lides espíritas, Chico Xavier. E perguntaram a ele: Chico, faz um pedido a Emmanuel, seu orientador espiritual, para que ele possa nos auxiliar, nos dando um roteiro de vida aqui na Terra, porque nós temos várias aflições. E Chico, muito bondoso como era a sua característica, no momento da intimidade com o Emmanuel, transmitiu-lhe aquela rogativa dos amigos espíritas. E Emmanuel nos legou um verdadeiro tesouro, muitas vezes esquecido nas nossas livrarias, ou mesmo não conhecido por nós. É o livro Pensamento e Vida. No prefácio do livro, Emmanuel explica que ele trabalha juntamente com outros amigos espirituais, muitas vezes, num trabalho preparatório para espíritos que estão em vias de reencarnar. E lá eles utilizam uma cartilha oral para esta informação relevante, uma verdadeira cartilha de bem-estar aqui na Terra. E o nome é o mesmo: Pensamento e Vida. Se você ainda não leu, vale a pena ler. Por quê? Porque ele inicia no primeiro capítulo afirmando que o pensamento é o reflexo da vida. Olha que interessante. Nós vivemos
aqui na terra, não para passear simplesmente, mas para nos aperfeiçoar. E o nosso pensamento, ele reflete nas pessoas que nós convivemos, e nós recebemos pensamentos de outras pessoas, que estão encarnadas ou desencarnadas. Isso altera a nossa existência. Por quê? É uma questão interessante. A questão da sintonia. Na medida que nós entendemos que os espíritos se classificam em graus diferentes de aprendizado do amor, são as duas asas que ele afirma nessa obra, do amor e do conhecimento, nós precisamos crescer essas duas asas, aprender e amar mais ainda, e buscar sempre o aprendizado, evitando a acomodação, buscando um estímulo constante para o nosso crescimento. E ele, quando estuda a mente e o cérebro humano, ele fala que nós poderíamos dividir a nossa mente por departamentos. Departamento das ideias, onde nós criamos o discernimento, situações, procuramos utilizar da lógica. Departamento da memória, onde que nós temos os arquivos das nossas aquisições. Pensamentos das ilusões. Mas o maior pensamento, o maior departamento que nós devemos observar é o departamento da vontade. Se nós não tivermos vontade, nós permaneceremos distante do ideal da vida. E a falta de conhecimento dessas circunstâncias da vida nos permite muitas vezes vivenciar situações problemáticas, porque o pensamento produz imagens no mundo etéreo, no mundo espiritual, e essas imagens podem se concretizar. Por isso que nós temos que eliminar todo o pensamento ruim que chega até nós. Interessante, nessa pequena reflexão, nós devemos encontrar também o interesse de ler as obras de Kardec. Eu falo numa obra que nós pouco lemos, a Gênese. No capítulo 14, Allan Kardec cuida a respeito dos fluidos. Interessante essas lições. Ele diz que, na verdade, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. André Luiz fala que nós estamos no hálito de Deus. Em cada mundo que nós vivemos, em cada planeta, há o seu ambiente fluídico. E nesse ambiente, quando nós estamos domiciliados, nós retiramos os fluidos para a constituição do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito. Perispírito esse que nós não conhecemos ainda detalhes. Mas é importante entender que esse fluido vital, o fluidismo cósmico, ele é imponderável, mas ele diversamente pode ser transformado em outros fluidos. E nós temos entre esses o fluido vital, que nos dá a vida aqui, animal. O nosso corpo físico necessita desse fluido vital, que é uma transformação, repito, do fluido cósmico, ou do fluido universal. No Livro dos Espíritos vamos perceber uma lição interessante, que cada ser, cada espécie, tem um fluido vital adequado às suas experiências. Mesmo na mesma espécie, os indivíduos são diferenciados. Por isso que nos planos encarnatórios, esse indivíduo vive mais do que o outro, porque existe aquela bagagem do fluido vital. Ensina os espíritos Allan Kardec
que nós podemos transferir fluido vital a outrem, certamente através da prece. E nós podemos também receber desta energia que nos envolve a vida, um abastecimento do fluido vital. E o abastecimento se dá também pelo pensamento. Olha que interessante. Embora que nós temos um preparo, nós temos uma quantidade de fluido vital, dependendo do nosso pensamento inferior, dos nossos desregramentos, nós poderemos desgastar inutilmente o nosso fluido vital. E tem muita gente que desencarna de forma precipitada, antes da hora, porque gastou de forma demasiada o seu fluido vital. É por isso que eu tenho que entender que o pensamento é fundamental. Ele pode nos trazer benefícios, saúde. Interessante. Quando, eu não sou médico, mas eu constato isso, quando o indivíduo tem um diagnóstico de uma enfermidade grave, por exemplo, um câncer, se ele se desanima, ele desencarna logo. Quando o indivíduo tem a alegria de viver, ele permanece até superando a eventual expectativa dos médicos. Tudo isso dá-se pelo pensamento. Por isso que nós temos que disciplinar e educar os pensamentos. Tudo na vida é condicionado à qualidade dos nossos pensamentos. Um exemplo interessante da praticidade desta questão é estudar as obras de André Luiz. Elas são ricas de exemplos que se aplicam em nós. Uma obra que é interessante no aspecto do pensamento, que muitas vezes o indivíduo, se eu não tiver aquela educação mental, ele fica doente, fica depressivo, fica nervoso, e o pessimismo, o nervosismo, não irá contribuir para a solução dos nossos problemas. Exemplificando com essa obra, que é importante também, que nós busquemos sempre estar em contato. Aliás, eu sempre tenho dito em todas as oportunidades, que o espírita deve não só ler as obras de André Luiz, na série Nosso Lar, mas estudar. Chico Xavier chegou a dizer que no futuro as universidades irão estudar a obra de André Luiz. E tem muito espírita, com todo respeito eu falo isso, que esquece essas obras e ficam lendo novidades que está no mercado, com interesse apenas financeiro, esquecendo do conhecimento. Muito bem, essa obra é relatada pelo espírito André Luiz, numa tarefa de muito amor, feita numa equipe, dirigida pelo ministro Clarencio, o companheiro Hilário, que também foi médico na Terra, que eles se deslocam através de um pedido, de uma prece chamada prece refratada. Alguém sabe o que é essa prece refratada? Muita gente, quando desencarna um familiar querido, uma mãe, um pai, um avô, faz a prece para esse ente querido, auxiliar no ambiente doméstico. Em casa não está bem, eu queria orar para que você auxiliasse. Tem muita gente que até se concentra na fotografia do ente querido, fica pensando, papai, mamãe, vem me ajudar. Mas será que o nosso ente querido está em condição de nos auxiliar? Muitas vezes não, como esse exemplo. Mas se eu faço uma prece, essa prece fica lançada no universo sem o alcance, sem uma resposta da espiritualidade? Não. Esta é a chamada prece refratada. Ela vai para outro destino que pode nos acolher. Clarencio, André Luiz e Hilário deslocam-se para atender uma prece de uma menina de 15 anos, Evelina. Ela está orando na fotografia da mãezinha, desencarnada, porque o lar vive uma situação extremamente problemática. Ela tem uma certa afinidade com a sua madrasta, a Zulmira, mulher de Amaro, pai de Elvina, de Evelina. Porém, olha que interessante,
Isso é um preparo para nós. Ninguém é proprietário de ninguém. E a mãe de Evelina, chamada Odila, desencarnou jovem ainda, deixando 2 filhos, um menininho chamado Júlio e a Evelina. Mas diante da desencarnação, nós devemos nos preparar, meus irmãos. Nós não somos daqui. Nós estamos em viagem para a eternidade. Nascemos, vivemos, morremos, tornamos a nascer e evoluímos sempre, mas nós não somos daqui. Agora imagine uma pessoa que é jovem, desencarna precocemente. Quando ela tem um pensamento elevado, ela segue o seu destino. Quando não, permanece ali querendo mandar no lar. A Odila ficou extremamente revoltada com o que o viúvo casou de novo. Aqui entre nós, eu já tenho dito à minha esposa, se um dia ela desencarnar, eu não fico um mês viúvo, porque eu tenho medo da solidão, não é? Eu tenho uma amiga, vocês conhecem, a Ângela Reis, um amigo de um irmão do coração, que é o Mário, que foi para a espiritualidade e me abandonou aqui. De vez em quando eu dou. Faz mais de 15 anos que o Mário desencarnou, a Ângela continua fiel e amada. Ela fala, ai Marcos, hoje eu estou conversando com o meu Mário. E ela ficava em vida, vai conversar adiante. Até a madrugada, 3 horas da manhã, o casal conversando. Eu acho bonito isso. Aliás, André Luiz fala o seguinte, quando o casal perde o interesse de conversar, o amor sai em debandada. Por isso, se tem algum casado aqui, procura conversar mais com a sua esposa, viu? Eu sei que os homens têm dificuldade de conversar. A gente não gosta, né? É isso aí. É verdade, é verdade. Não falam nada, mas é preciso estimular. E a mulher tem que compreender que cada um dá o que pode. E o homem, infelizmente, embora nós sabemos que o espírito não tem sexo, mas quando ele está mergulhado nessa forma, ele admite esta forma e começa a adaptar-se e não conversa. Mas nós temos que conversar. Voltando à história. A Odila ficou extremamente revoltada com aquela situação. Mas ela não tinha condições de influenciar ninguém. Até que, olha que coisa interessante, a Zulmira começou a ter ciúmes dos filhos do primeiro casamento. Principalmente do Julinho. Porque o pai chegava do serviço cansado e ia brincar com o filho. Hoje eu estou tão feliz que eu sou pai novo. Pai avô. Melhor ainda, né? Estou criando um bebezinho chamado Thor, que hoje ele está com 1 ano e 4 meses. Ele fica, e quando ele levanta os bracinhos para mim, eu deixo tudo. Principalmente os processos criminais de mão. Quero brincar com ele. Coisa deliciosa. Não tem ouvido para nada. É uma criatura que veio do meu coração. Com certeza. E parece até comigo. Uma delícia. Muito bem. Ela começou a pensar, meu Deus do céu, eu estou perdendo meu marido pelos filhos do primeiro casamento. E pensou, quem sabe seria interessante se Julinho morresse. Pensamento. Matá-lo, eu não tenho condições. Embora que nós observamos no noticiário hoje, infelizmente, tem pais matando os próprios filhos, né? Mães, pais jogando a criança pela janela do apartamento, pai ejaculando envenenamento dos seus próprios filhos. Mas ela não queria isso, não queria concretizar. Por isso que é importante, pensamento é vida. E aproveitou um final de semana na Guanabara, na praia, falou, é o momento certo, quem sabe o Júlio vai afogar aí. E assim foi feito. O menino começou a entrar no mar, começou a brincar nas ondas, até que ele foi envolvido por uma onda maior e acabou afogando-se. Pronto. Imagine a situação. O Amaro foi chamado, tentou socorrer o filho, mas não conseguiu. O menininho desencarnou
salvo engano, de 8 a 9 anos. É uma tragédia para quem teve uma experiência como essa. Agora imagine aquele lar problemático. E o André Luiz, Hilário e Clarencio estavam ali. Isso é bacana de sentir, meus irmãos. Os espíritos viajam da espiritualidade e vêm até os nossos lares. Não é ficção, isso é verdade. Basta uma boa sintonia para que eles possam adentrar em nossa casa e solucionar os nossos problemas. Auxiliar, evidentemente, dando diretrizes novas. Estava ali a equipe. Interessante. Mas Clarencio diz, olha, na verdade, ela não foi a causadora da morte do Julinho. Porque nada ocorre ao acaso, existem leis na vida. E o Julinho, na verdade, provocou essa situação diante de outro episódio de vidas pretéritas. É preciso que você pesquise mais. Não se preocupe, vocês estão preocupados com o relógio, que eu não vou contar o livro todo não, viu? É só para dar um gostinho para que você leia em casa. Passa na livraria e fala, quero ler Entre a Terra e o Céu. Mas é interessante. Nessa obra, nós temos uma informação importante, que as crianças que desencarnam em tenra idade são acolhidas em lares espirituais. É mais como que eu li no Livro dos Espíritos, que o indivíduo, quando desencarna a criança, ele volta logo a ser adulto. Isso é relativo. Explica Clarencio André Luiz que tudo é uma questão de pensamento. Quando o espírito é dotado de conhecimento, de superioridade, ele volta à situação de adulto rapidamente. O que me faz lembrar, para vocês terem uma ideia, um exemplo, de Clóvis Tavares, um grande escritor espírita, amigo de Chico Xavier. A sua esposa com ele passeando de carrinho do bebê, o bebê tinha quase um aninho, ele caiu do carrinho, bateu a cabeça e quebrou o pescoço. Desencarnou. E logo na espiritualidade, ele assumiu a sua condição de adulto. Por quê? Porque ele precisava resgatar aquele período de 1 ano, porque cometera um suicídio, quando descobriu que o seu invento, o avião, estava sendo utilizado na Primeira Guerra Mundial jogando bombas. Eu falo de Santos Dumont. Encarnou lá em Minas Gerais. Tinha que cumprir aquela tarefinha de 1 ano. E recebeu o Clóvis Tavares. Interessante isso, né? Muita gente escreveu sobre a vida de Chico Xavier, desencarnaram antes do Chico. Clóvis Tavares é um exemplo disso também. E quem narra o encontro na espiritualidade com Santos Dumont, o seu filho, bebezinho, Chico Xavier que psicografou. Maravilhoso isso, né? A nossa doutrina espírita. Mas voltando ao caso das crianças, elas são recepcionadas em lares. Lares que são escolas, onde há mães. Hoje a gente vê aqui em Rio Preto, por exemplo, não sei se existe isto mais, as mães sociais, que ficam incumbidas, pagas evidentemente, pela prefeitura, para acolher crianças que estão abandonadas. Na espiritualidade existe lares que acolhem, e mulheres dedicadas que estão assistindo esses filhos. Para terem uma ideia, o Clarencio convida, fala assim, olha, essa noite haverá uma visitação de crianças. Se tem alguma mãe aqui que perdeu o seu filho, perdeu entre aspas, se prepare para essas viagens durante a emancipação da alma. Que quando nós dormimos, quem dorme, quem descansa é o corpo, a alma se desprende. E muitas mães vão visitar os seus filhos. Ai, Marcos, eu sonhei. Será que isso é loucura? Não é verdade. Está lá nas obras de André Luiz. Leia. E havia uma senhora chamada Antonina, que tinha um preparo, uma família evangelizada por vários filhinhos, um tinha desencarnado, 5 filhos, e ela foi abandonada pelo marido, imagine. Mas ela era extremamente espírita, dedicada à evangelização das crianças, e eles chegaram nesse lar, na hora do culto do evangelho no lar, que é um grande benefício que nós esquecemos, onde nós vamos higienizar os nossos pensamentos.
Tem muito espírita que não faz o evangelho no lar. Esquece desta bênção. Quando os pensamentos vão melhorar a sua sintonia e nós entramos em contato com os bons amigos espirituais, não basta só vir à casa espírita. É importante que a gente interiorize os princípios doutrinários do espiritismo. O evangelho no lar é benefício para todos. Mas nesse lar havia um espírito domiciliado ali na casa. Era o avô da Antonina, que estava ali porque era a única da família que fazia prece por ele. E ele estava perturbado em razão de uma monoideia. Interessante isso. É que nós temos que eliminar do nosso pensamento. Tem pessoa que fica assim, martelando um episódio do passado. Olha, o indivíduo era meu sócio, me deu um golpe e me prejudicou. Não esquece jamais disso. Fica prisioneiro naquela ideia, martelando, martelando, martelando. Esse indivíduo teve um episódio na Guerra do Paraguai. Vale a pena ler alguma questão a respeito da Guerra do Paraguai, que o Brasil tomou uma surra dos paraguaios, graças ao Duque de Caxias, reverteu o quadro, mas quem comandou lá foi o Conde d'Eu. Alguém sabe quem é o Conde d'Eu aqui? Vamos fazer uma enquete de história do Brasil aqui. Foi o marido da princesa Isabel. É interessante porque eles escolheram por contrato, né? E quando ele veio da Europa para casar-se com a princesa Isabel, ela tinha uma irmã, vieram 2 irmãos, e eles não sabiam quem que ia casar com quem, fizeram um jogo no baralho para ver quem que ia casar. E ele era altão e gago, mas casou-se com ela, foi um excelente marido, teve vários filhos, e comandou. Só para vocês terem uma ideia, porque há uma referência na obra a respeito desse comandante. E esse espírito, esse velhinho, era enfermeiro de guerra, soldado. E tinha um preferido que era um general. Mas ele conheceu uma mulher, uma paraguaia, belíssima, uma mulher que era encantadora. Ele se encantou com os dotes, mas um amigo também. E o amigo era mais esperto, talvez mais bonito, mais elegante, e afastou, ganhou a mulher dele. E ele ficou com ódio daquilo e envenenou o amigo. Falou que não tinha problema, a mulher era da vida mesmo, e acabou colocando num vinho um veneno. Chamou o amigo para uma noite prazerosa e ele acabou. Ele nunca mais esqueceu desse episódio. Não foi punido por isso. Casou-se no Brasil, teve vários filhos, vasta prole, mas nunca mais esqueceu. Estava ali, portanto, obsediado a si mesmo pela a ideia. E o que é pior, meus irmãos, o seu inimigo nem se percebeu, já estava reencarnado. E ele permanecia ali, para termos uma ideia do que é o pensamento inferior. Muito bem. Para encurtar a história, eles vão até a colônia chamada Lar da Bênção. Lá, André Luiz conhece Blandina, uma entidade muito falada pelo Chico Xavier em outras obras, tem um extremo amor por crianças. Cuidava com 12 crianças naquele lar, que tinha mais de 3.000 crianças ali acolhidas. E há uma informação muito importante para as mãezinhas aqui presentes. Eu não sei se tem mulheres grávidas ou que estão amamentando, ou pais que têm filhos pequenos. Questão do pensamento. A mulher que está amamentando e tem pensamentos inferiores e infelizes, olha que coisa triste da informação Clarence para nós. Ela envenena o leite materno. Envenena. A criança passa mal e pode chegar até a desencarnação. Vale lembrar que os consultórios pediátricos estão lotados. É claro que a criança tem uma adaptação, as cólicas são normais, mas muita coisa é o pensamento. E mais uma outra informação. Quando o casal, recém-casado, ou tem filhos pequenos, brigam demais, os pensamentos influenciam de forma deletéria as crianças em ter idade, podendo surgir enfermidades e até a morte. Por isso que nós temos que pensar bem. Voltando à questão do pensamento.
Junto com Blandina tinha uma senhora, chamada Mariana. E o André quis saber alguma informação. O André é curioso, né? Sempre perguntando. Isso é bom para nós, que a gente fica aprendendo. E ela fala o seguinte: olha, eu tenho minha atividade aqui, auxilia minha neta aqui na espiritualidade, e mantenho os compromissos ainda com a igreja católica que eu frequentava na terra. O André Luiz, o Hilário, escuta, mas os espíritos trabalham nas igrejas católicas, dão assistência lá, e como que fica que lá nós somos proibidos de comunicar? E eles explicam: toda assistência existe em todos os templos religiosos. Isso é bom o espírito saber, né? Na Umbanda, no templo de Umbanda, no Candomblé, na Xexenoê, na Igreja Católica, na Universal Reino de Deus, com toda aquela fobia. Mas o que importa é o receptor. O indivíduo que está com humildade, está com pensamentos superiores, ele recebe a assistência. E há uma crítica muito interessante, eu falo isso com muito carinho, porque também fiz primeira comunhão, meu pai era católico, apostólico romano, devoto segundo a Tadeu, me obrigava a ir todos os dias 28 na igreja lá em São Paulo. Fiz primeira comunhão, fui expulso pela madre, mas eu fiz, né? Mas ela diz que as reuniões públicas, quando há uma ostentação, e quando eu falava isso, o indivíduo levantou a mão e falou: doutor Marcos, e esse Papa Francisco que está aí, o que o senhor acha? Ele veio para renovar a igreja. Eu falei: olha, se for tudo aquilo que ele passa, pela que a imprensa divulga, eu acho que é um missionário, sim. Porque a ostentação, a riqueza, dificulta, anula por inteiro a assistência dos espíritos nesses templos religiosos. Aí eu fico imaginando, né? Eu fico até com uma inveja do indivíduo, que eu tenho uma dificuldade, estou querendo construir uma casa espírita, está com dificuldade. E vejo o rapaz na televisão, falo assim: olha, vocês que saíram obreiros do Senhor, pode fazer a doação nessa... E se você não tiver dinheiro, vou passar agora a maquininha de cartão de crédito. Ai, Deus, que coragem, né? Será que num lugar desse tem assistência espiritual? Não tem, né? Salvo se tiver um pobrezinho lá, muito crente, esse vai ter assistência. Os espíritos também atuam nesse ambiente feliz. Isso para a gente possa ter uma pequena ideia do que contribui para nós os pensamentos. Aí eu perguntaria para vocês: e a reunião pública na casa espírita, hein? Todo mundo aqui está o mesmo pensamento homogêneo, disposição de renovar? Eu estou vendo várias entidades aqui, amigas, que não se limitam à assistência só no passe. Eles percorrem os ambientes. Kardec fala que nós temos uma fotografia do pensamento. Pensamento. Eles vão fotografar algum aparelhinho para facilitar, porque os espíritos superiores conseguem, só de olhar para a gente, saber. Mas é importante que a gente tenha essa sinceridade, né? De entender que isso é possível. Repito, não adianta vir à casa espírita com a imagem santificada, mudar a modulação da voz. Oi, Valquíria, vim dar o passe. Eu estou tocando, com todo respeito. Agora, não adianta nada. Nós temos que manter os pensamentos e não se acomodar. Dizia o meu amigo Urari, psiquiatra, falou: Marcos, você está no caminho certo. Você não terá Alzheimer de forma alguma, porque eu estou fazendo inglês depois de velho. Sou aluno, eu gostava, cheguei na escola, estavam os meus amiguinhos de 9, 10 anos ali no meio deles. Tudo bem, né? Eu estou lendo partitura, estou tocando flauta transversal. Vocês acreditam nisso? Tenho aula para o meu amigo Manivela no violão, 2 anos. Embora que a minha praia é Cartola, Lupicínio Rodrigues, Nelson Cavaquinho, né? Ninguém gosta disso, só eu que toco, né? Dedilhado, valsa dedilhada, mas a cabeça precisa ficar funcionando para que a gente possa manter uma boa vivência, uma boa sintonia com os espíritos. Lembrando sempre que esse nosso
humor refratado, baixo humor, ele vai atrair entidades. Então, se alguém chega para mim aqui, Marco, você é médium de vidência? Sim, algumas vezes sim, faço uma consideração com a misericórdia divina. Então me fala aqui, qual é a entidade que está do meu lado? Você pode me dizer? Eu falo, posso. Quais são os seus pensamentos predominantes? São pensamentos bons? Ah, são. De amor, de fraternidade, de dedicação. Se não for, meu irmão, o teu companheiro espiritual não pode ser bom. Você não pode se enganar a respeito disso. Analisa os seus pensamentos, muda a sua forma de ser. Ainda há tempo, nós que estamos encarnados ainda. Porque nós não sabemos a hora que é a nossa partida. E é importante que nós valorizemos a máquina. Eu tinha um preferido lá, um cantor, Jair Rodrigues, que desencarnou dormindo. Eu falei, ai meu Deus, eu vou no médico. Por quê? Porque a minha esposa estava querendo separar de mim por causa de estar roncando demais. Falei, olha, além de roncar, você para de respirar. Eu falei, absurdo isso. Fui no médico. Ele me deu os exames. Eu cheguei na minha casa, parecia um marciano, colocado cheio de negócio para fazer o exame do sono. Meu netinho olhou e falou, o que é isso? Vovô. Deitei, saiu o resultado, 58 apneias por noite. Cada uma delas com 30 segundos. Quase que eu morri, sem saber. Falei, e aí doutor, o que eu faço? Tem duas... Não estou fazendo propaganda, hein? Não ganho nada disso. Mas tem que falar. Tem duas saídas. Ou faz uma operação, que é dolorosa, a recuperação, e pode não ser um sucesso, ou tem uma outra solução. É um tal de CPAP. É um aparelho. O que é isso? É um aparelho que vai colocar oxigênio em você, suprir a tua necessidade de respiração a noite toda. Inclusive o seu ronco vai acabar. Falar, não acredito. Quanto que é isso? Não vou falar o preço. É X. Nossa, caro. Mas leva para teste, aluga um. Eu levei para casa. Portei lá, fui dormir. Ela já estava dormindo no outro quarto, chamei para dormir, vou fazer a experiência. Você veio junto com aqui. Né? Que é triste ficar longe da esposa nessa hora. Ela ficou, falou, Marcos do céu, eu pensei que você estava desencarnado. Porque era um sossego total. Agora eu não sei se eu estou de raiva com você, eu estou... Por quê? Raiva porque você não procurou comprar isso antes. Eu me sinto melhor. Noite bem dormida. Good sleep. Gastar uma inglês aqui para você. Good sleep. Né? Maravilhoso. Então, para finalizar, para vocês não cansarem, eu estava meditando um pouco nessa palestra e vi uma prece que cai como uma luva na minha pessoa. Eu vou ler para vocês, para não perder. É uma prece psicografada pelo Chico Xavier, do espírito André Luiz. Quem tiver interesse depois, ele está no livro Ideal. O título chama Pensamentos Impróprios. Se você não tem esses pensamentos, não serve para você. Mas para mim serve. Ele começa assim. Estou terminando. Senhor e Mestre, vigia meus pensamentos. Acomodado na certeza de que meus pensamentos são invioláveis aos meus semelhantes, muitas vezes ponho-me a pensar o que não devo, não poupando definições e julgamentos que, se revelados, me propiciariam duras recriminações, senão momentos até piores. Movimentando-me pela vida, observando e analisando pessoas e circunstâncias, e nem sempre é possível furtar-me de pensamentos cujo teor não é nem fraterno e nem misericordioso, levando-me a recriminar intimamente após emiti-los. Bem sei que para conduzir a falta
basta o pensamento. Porém, não me sinto perfeito, o bastante para evitar que eu julgue conforme o meu estado de humor, levando a diminuir e até ridicularizar o meu próximo, em minha imaginação e em meus comentários, vez ou outra. Me guarda, Senhor, de perseverar em semelhante estado de alma, visto que só cabe a Deus o julgamento de coisas e pessoas, não me sendo permitido emitir conclusões, senão aquelas que possam beneficiar e restabelecer, reconstruir e reerguer. Sempre que eu me sentir inclinado a julgar mentalmente meus irmãos, diminuindo-os perante meu imenso orgulho, recorda-me de que eu já consigo visualizar com tamanha perfeição os erros e os fracassos alheios. Este é o momento certo para que eu visualize e corrija os meus próprios erros e fracassos com perfeição semelhante. Assim seja. Então, meus irmãos, que cada um, diante de uma prece dessa, possa refletir no tipo de pensamento que nós estamos eliminando. Que possa Jesus, o nosso modelo e guia, nos inspirar sempre a bons pensamentos. Brilhe a vossa luz. Vós sois deuses. Muita paz.